Bem-vindo novamente. Em 2009, erupções extraordinariamente intensas estão acontecendo na atmosfera do Sol. Esse fenômeno é detectado pelo Dr. Helmsley, que se desloca até a Índia para conversar sobre o tema com o astrofísico Satnam. Eles se dirigem a uma mina de cobre, onde utilizam um elevador que os conduz a uma profundidade de 11.000 pés. No laboratório da mina, Satnam demonstra a Helmsley que as atuais erupções solares são as mais intensas já registradas, algo que ele comprova ao abrir um reservatório repleto de água subterrânea em ebulição. Com medo de um desastre mundial, Helmsley retorna rapidamente aos Estados Unidos e comunica o problema a Anheuser, o líder da administração presidencial. 6 meses depois, em 2010, o presidente do Zimewa, Wilson, alerta a cúpula do G8 sobre o fim iminente do mundo. A informação não é divulgada ao público em geral, mas os indivíduos mais influentes do planeta começam a elaborar estratégias. No Vale do Tibete, eles iniciam a construção de grandes navios arca para a elite selecionada, mas afirmam aos moradores locais que estão erguendo uma barragem, e apenas indivíduos com habilidades específicas têm permissão para permanecer. Em 2011, os ingressos para as arcas estão sendo vendidos para a elite por €1 bilhão cada. No Louvre, a filha de Wilson, Laura, se encontra com o diretor do museu para substituir a Mona Lisa por uma réplica e proteger a original de fanáticos. Em 2012, o público em geral ainda desconhece a verdade, mas os noticiários começam a mencionar o calendário maia e como muitas pessoas acreditam que o fim do mundo está próximo, a ponto de estarem cometendo suicídio em grupos. Fendas começam a surgir nas ruas da Califórnia, mas ninguém as leva a sério, atribuindo-as a um pequeno tremor. No porto, os passageiros de um cruzeiro ficam alarmados quando o navio afunda levemente na água. Mais tarde, à noite, Laura é chamada pelo diretor do Louvre, que informa que eles foram enganados sobre o motivo de terem movido as obras de arte e que ele comparecerá a uma coletiva de imprensa para revelar a verdade a todos. Seu carro explode, repentinamente matando-o. Na Casa Branca, Helmsley e Anheuser informam Wilson que seus cálculos estavam incorretos e que o fim do mundo está chegando mais rápido do que eles esperavam. Eles são interrompidos por Laura, que quer saber por que a organização para a qual ela trabalha é uma farsa. Wilson não tem escolha a não ser revelar a verdade a ela. Enquanto isso, Jackson leva seus filhos para uma viagem em família a Yellowstone. Eles ficam surpresos ao ver vários helicópteros sobrevoando a área e que o lago foi cercado, mas ignoram as placas de aviso e simplesmente escalam a cerca. Chegam ao lago, ficam chocados ao descobrir que ele secou e há animais mortos ao redor. Enquanto um homem estranho chamado Charlie os observa secretamente da floresta, os militares chegam e levam a família para sua base. Helmsley diz a Jackson que eles são geólogos investigando o que aconteceu com o lago e que a área está instável, então Jackson deve levar as crianças para longe dali. Depois que a família vai embora, Helmsley liga para Satnam, que informa que teve que selar a mina e que tem recebido dados semelhantes de outros países. A crosta terrestre começou a se desestabilizar, então a evacuação deve começar. Jackson e seus filhos vão para uma área de acampamento, apenas para serem encurralados por Charlie, que quer saber o que os cientistas disseram e ri da resposta como se soubesse que era uma mentira. À noite, Jackson percebe que Charlie está transmitindo de sua van e ouve seu programa de rádio, durante o qual ele fala sobre o apocalipse que está por vir. Jackson decide se aproximar de Charlie para obter mais detalhes, e Charlie mostra a ele uma animação tola sobre a profecia. Quando Jackson permanece cético sobre como um segredo tão grande poderia ser mantido, Charlie explica que qualquer um que tentasse revelar a verdade ao público morreu, o que ele comprova com uma série de artigos de jornal. Jackson nota que um professor com quem ele trabalhava faleceu 2 meses atrás, e Charlie menciona que esse professor lhe enviou um mapa com a localização das espaçonaves do governo. Considerando a ideia absurda, Jackson retorna para sua tenda. Na manhã seguinte,
Os tremores na Califórnia se intensificam, e uma enorme fenda no chão faz com que um supermercado seja partido ao meio. Mas a ex-esposa de Jackson, Kate, liga para ele pedindo que ele leve as crianças para casa imediatamente. Enquanto isso, Anheuser comunica a Wilson que apenas 4 arcas foram finalizadas, o que significa que não será possível resgatar pessoas suficientes. Em uma reunião com os líderes de todos os estados, Helmsley apresenta um relatório e esclarece que eles têm apenas 2 ou 3 dias restantes. Após deixar as crianças na casa de Kate, Jackson recebe uma chamada de seu chefe, um oligarca russo chamado Karpov. Ele está secretamente se preparando para a evacuação e ordena que Jackson leve seus filhos gêmeos ao aeroporto. Um dos garotos diz a Jackson que ele morrerá em breve, enquanto eles escapam em um grande navio, logo antes de outro pequeno tremor atingir a região. Pensando que Charlie pode estar certo afinal, Jackson aluga um avião e corre para buscar sua família. Nesse momento, um terremoto mais intenso atinge a Califórnia, e desta vez residências começam a desabar. Jackson chega justamente a tempo de pegar seus filhos, Kate, e o novo namorado dela, Gordon. Enquanto as casas desmoronam ao redor, as ruas também começam a se romper, forçando Jackson a dirigir desesperadamente para evitar cair em um buraco. Logo, outras pessoas tentam escapar também, e as ruas ficam congestionadas, fazendo Jackson dirigir por quintais e árvores, até que o carro salta de uma plataforma de terra. No centro da cidade, pontes e arranha-céus também estão desmoronando, causando milhares de mortes. Depois de muito dirigir, o grupo finalmente chega ao aeroporto, apenas para descobrir que o piloto está morto. Gordon teve algumas aulas de pilotagem, mas não tem experiência, então ele tenta o seu melhor, nervosamente, e consegue voar com a família para longe logo antes que o aeroporto também seja destruído. A maior parte de Los Angeles foi devastada, e o mar começa a cobrir todas as cidades da costa. Momentos depois, a família para em Yellowstone para encontrar Charlie e seu mapa, mas Charlie não está na van porque está esperando o fim no topo de uma montanha. Jackson dirige a van até a montanha para encontrar Charlie, apenas para assistir a uma revoada de pássaros e as colinas começarem a afundar. Enquanto Jackson sai com a van, Charlie fica para continuar transmitindo enquanto um vulcão entra em erupção e explode a área. Rochas vulcânicas começam a chover, matando Charlie e atingindo a traseira da van. Por sorte, Jackson dirige rápido o suficiente para saltar sobre uma fenda no solo e chega ao aeroporto bem a tempo. Ele ainda precisa encontrar o mapa na van, demorando tanto que o solo continua a se rachar, e a van cai. Pensando que Jackson está morto, Gordon prepara o avião para decolar, mas de repente, Jackson surge da van no último segundo e corre para agarrar a mão de Kate. Uma vez seguro, o avião finalmente decola e deixa a área antes que sejam atingidos pela erupção. Então Jackson verifica o mapa e percebe que eles precisam ir para a China, então precisarão de um avião melhor. À noite, Anheuser e Helmsley assistem a relatos de desastres naturais acontecendo em todo o mundo. Pontos turísticos importantes estão sendo destruídos, milhões de pessoas estão morrendo e todos estão perdendo qualquer vestígio de esperança. Helmsley acha que é hora de contar a verdade ao público em geral, mas Anheuser se recusa até que os escolhidos estejam a bordo das arcas, alegando que é para o bem da sobrevivência. Então, eles dizem a Wilson que é hora de partir, mas Wilson decidiu ficar e afundar com seu povo. Anheuser toma as rédeas, ignorando as objeções de Helmsley, e o avião decola com eles e Laura, que recebe uma última chamada de seu pai para se despedir. Posteriormente, Wilson finalmente faz uma declaração pública para alertar o mundo sobre a verdade. Enquanto isso, o grupo de Jackson chega ao aeroporto em Las Vegas, onde Karpov também aguarda, já que todos os voos foram suspensos. Ele trouxe seus filhos gêmeos, sua companheira Tamara, e até o cachorro dela. Jackson suplica a Karpov que leve sua família,
mas Karpov inicialmente o desconsidera. Contudo, quando seu piloto, Sasha, finalmente encontra uma aeronave que podem utilizar, ele esclarece que precisará de um copiloto, e a família de Jackson sugere Gordon. Karpov aceita levá-los todos, e eles correm para embarcar em um imenso avião que está transportando veículos. O controle de tráfego aéreo informa que eles não têm autorização para decolar, e conseguem decolar, evitando vários edifícios em colapso, e apenas atingindo o topo de uma torre, antes de seguirem para a China. Momentos depois, quando sobrevoam o Havaí, ficam perturbados ao descobrir que ele está completamente coberto de lava, e quase não há mais estruturas de pé. No Tibete, um monge budista chamado Nima recebe uma carta de seu irmão, que trabalha com as arcas, e compartilhou a verdade. Após obter permissão de seu mestre, Nima deixa a montanha e vai buscar seus avós. Em Washington, D.C., a cinza vulcânica não para de cair. Então Wilson abre a Casa Branca para pessoas que buscam refúgio. Quando uma menina procura pelo pai, Wilson decide ajudá-la e pergunta aos paramédicos do lado de fora. Mas, de repente, um terremoto atinge a área e derruba o monumento de Washington. No Vaticano, as pessoas se reúnem para orar em uma missa especial, apenas para serem interrompidas por um terremoto também. O edifício desmorona e mata milhões de pessoas. Nesse momento, um relatório anuncia a formação de tsunamis em todo o mundo. Um navio de cruzeiro no meio do mar é virado pelas ondas fortes, e os trabalhadores não podem fazer nada além de aceitar seu destino. Em Washington, D.C., Wilson acorda coberto de cinzas entre centenas de corpos, apenas para assistir a um tsunami cobrir a área e matar quaisquer sobreviventes do terremoto, incluindo o próprio Wilson. Enquanto isso, Helmsley descobre que a base, com as arcas, também ficará submersa em cerca de 6 horas, e que a crosta terrestre mudou muito. Ambos os polos inverteram seus campos magnéticos e se moveram tanto que o Polo Norte agora está em Wisconsin. De volta ao grupo de Jackson, Sasha anuncia que o combustível está acabando e ele terá que fazer um pouso de emergência. Quando todos estão prontos, Sasha e Gordon começam a descer, apenas para descobrir que não há mais oceano. Graças ao movimento dos continentes, o avião acabou nos Himalaias, bem perto de onde as arcas estão sendo construídas. Logo, a aeronave perde seus motores e voa muito baixo, causando vibrações. O pouso será extremamente complicado, então Sasha pede que todos entrem em um veículo e saiam pela área de carga. No início, Gordon auxilia Sasha, mas o piloto diz a Gordon para se unir aos demais. As famílias saem juntas em um carro que aterrissa com segurança graças à neve, mas todos os outros veículos são lançados e colidem. Sasha consegue aterrissar o avião, mas infelizmente, ele desliza no gelo e cai de um penhasco, explodindo instantaneamente e matando Sasha. Nesse momento, helicópteros de carga chineses passam transportando animais para as arcas. Alguns oficiais notam as famílias e pousam para resgatá-las. Porém, eles só aceitam aqueles que possuem ingressos. Karpov parte com seus filhos e o cachorro, mas não leva Tamara porque sabe que ela o traiu com Sasha. Na verdade, ele está contente que o piloto está morto. O grupo vagueia por um tempo até avistar um caminhão passar. Então Jackson joga uma pedra nele para fazê-lo parar. O motorista acaba sendo Nima, que concorda em levá-los. Enquanto isso, o grupo de Helmsley também chega à área e observa muitas pessoas importantes como a rainha e seus cães. Apenas 4 arcas foram finalizadas, mas a terceira foi danificada pelos terremotos, e muitas pessoas como Karpov ainda não têm permissão para embarcar. Helmsley e Laura ficam enojados ao perceber que, entre os cientistas importantes, há muitas pessoas ricas sem habilidades, mas nenhum trabalhador das arcas recebeu um ingresso. Quando Helmsley entra em sua cabine, ele nota que cabem 10 pessoas lá, mas estão priorizando o luxo. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Satnam, que revela que nenhum avião o buscou como prometido, e que um tsunami está se aproximando de sua cidade. Então ele se despede pela última vez. Depois, um Helmsley, em pânico, corre para verificar os novos dados, e relata que eles têm apenas meia hora antes que a onda atinja as arcas. Fora da base, Nima chega com o grupo, mas seu irmão Tenzin se recusa a receber qualquer pessoa que não seja sua família. Kate implora para que pelo menos levem as crianças,
Mas a avó repreende Tenzin e o convence a levar todos. As arcas estão se preparando para partir, e algumas pessoas percebem que os trabalhadores não conseguiram consertar a arca danificada. Então os passageiros dessa arca estão sendo deixados para trás. Um furioso Karpov soca um guarda para abrir caminho até a porta, e a multidão imediatamente o segue em direção à arca mais próxima. No entanto, o navio se afasta da plataforma, fazendo com que algumas pessoas tentem pular. Enquanto algumas pessoas caem para a morte, Tenzin lidera o grupo até a mesma arca por um caminho alternativo seguro. Tamara percebe que seu cachorro, o cão, rapidamente atravessa uma passagem estreita e alcança sua dona pouco antes que os portões se fechem. E Tamara diz adeus a Karpov, mostrando o dedo do meio. Enquanto Tenzin abre um acesso secreto dentro da arca para o grupo, Helmsley observa todas as pessoas caindo da plataforma e não suporta mais. Ele entra em contato com os líderes de todas as nações e pede que abram os portões para que o restante das pessoas também possa entrar. Mas Anheuser o interrompe para lembrar que eles têm apenas 15 minutos antes que a onda os alcance. Helmsley não desiste e fala sobre como estão perdendo sua humanidade, mencionando o que aconteceu com Satnam. Quando Laura acrescenta que Wilson teria aberto os portões, os líderes cedem e autorizam a abertura dos portões. Dentro da arca, o grupo de Jackson enfrenta perigo porque está se movendo furtivamente pelos mecanismos de elevação que começam a funcionar quando os portões são abertos. Tenzin e Gordon são empurrados e mal conseguem se segurar na borda. Mas as engrenagens giratórias estão machucando a perna de Tenzin. Jackson corre para ajudá-los e traz Tenzin de volta, mas infelizmente, Gordon escorrega e é esmagado até. Jackson quase é esmagado também, mas o cabo que eles usaram para se segurar fica preso no mecanismo e o trava. O portão não abre completamente, mas ainda é o suficiente para a multidão correr para dentro. Com apenas 4 minutos restantes antes do impacto, a onda já está se aproximando e cobrindo as montanhas, onde o mestre de Nima toca o sino do templo antes de morrer. Os portões começam a se fechar, mas Karpov ainda está do lado de fora. No último segundo, ele joga seus filhos dentro da arca antes de cair para a morte. Por causa do cabo de antes, o portão não fecha completamente, então a arca ainda não pode partir. Os técnicos verificam as câmeras e encontram o grupo de Jackson. Então Helmsley corre para resolver o problema. Nesse momento, o tsunami finalmente atinge as arcas, matando todos os trabalhadores restantes na base. A água entra na arca de Helmsley pela porta aberta, e enquanto as pessoas entram em pânico, o sistema de segurança começa a bloquear os compartimentos um por um. A câmara com o grupo de Jackson também é rapidamente selada, separando-os e deixando o compartimento inundado. Para piorar, a onda faz com que um avião colida contra a arca, fazendo com que ela perca os suportes e bata em outros navios. Precisam ativar o motor para se afastar, mas é impossível fazer isso com um portão aberto. O tsunami faz a arca tremer incontrolavelmente e começa a arrastá-la em direção ao Everest, o que significa que eles colidirão em breve. Helmsley chega à câmara e encontra a filha de Jackson com o cachorro. Então entra em contato com o resto do grupo através dos comunicadores na parede. Ele explica a Jackson como destravar o mecanismo de elevação e por que isso pode ser perigoso, mas Jackson aceita o risco e mergulha. Quando Kate está distraída ajudando a lesão de Tenzin, seu filho segue Jackson contra os desejos do pai e acaba sendo útil. Ele segura a lanterna para que Jackson possa usar as duas mãos. Depois de muita luta, ele finalmente puxa o cabo no momento em que a parte inferior da arca atinge uma formação rochosa. O portão finalmente se fecha e os técnicos podem ligar o motor. No entanto, o navio está se movendo rápido demais para manobrar a tempo. A arca começa a colidir contra a montanha e enormes rochas começam a cair sobre ela, rachando algumas das janelas. Felizmente, o movimento reverso é ativado antes que danos maiores ocorram e a arca se afasta da montanha, enquanto todos celebram e Jackson se reencontra com sua família. Depois disso, no dia 27 do primeiro mês, Helmsley e Laura compartilham seu primeiro beijo. Nesse momento, o capitão anuncia que os céus estão limpos, então as pessoas finalmente podem sair para ver o sol novamente. Enquanto as pessoas nas 3 arcas aproveitam o ar fresco, Helmsley verifica os relatórios dos satélites e descobre que a água está recuando
e todo o continente africano emergiu. As arcas imediatamente seguem para lá para começar uma nova vida.